Em 1252, Geralt viajou para a cidade de Vizima, capital da Teméria, procurando um quarto para alugar na pousada da raposa, mas ele logo foi recebido com agressividade por 3 racistas que começaram a ofendê-lo por sua mutação genética, chamando-o de aberração, tirando sarro do seu sotaque, que era parecido com os dos moradores de Rivia. Perdendo sua paciência, Geralt sacou sua espada para ameaçar os homens, mas eles não se intimidaram e atacaram o bruxo. Na luta que se seguiu, Geralt rapidamente cortou os 3 em pedaços e matou os seus agressores sozinho. Mal teve tempo de fugir quando os guardas temerianos chegaram e prenderam Geralt, mas o bruxo usou o sinal Axe para hipnotizar os guardas, convencendo-os a levá-lo para Valerad, o prefeito da cidade. Assim que conheceu Valerad, Geralt revelou seu verdadeiro objetivo em Vizima. O rei Foltest da Teméria havia feito um contrato para quem curasse a sua filha Eida de uma maldição que a transformou em um monstro conhecido como Striga. No começo, Valerad tentou desencorajar o Geralt, afirmando que muitos haviam fracassado e morrido antes dele, incluindo outros bruxos, e disse que se ele quisesse um conselho, era melhor matar a criatura ou simplesmente fugir. No entanto, a determinação de Geralt era imbatível, então ele foi levado até o rei Foltest. O rei concordou em pagar 3.000 moedas Orens para o Geralt caso ele completasse a sua missão. Discutindo com alguns dos subordinados de Foltest, ele descobriu sobre um suposto ritual onde ele deveria dormir no covil da Striga até o 3º canto do galo, sem deixar a criatura fugir da luz do sol pela manhã, e assim ela seria curada da maldição sem precisar morrer. Caso o método falhasse e Geralt acreditasse se tratar de um caso incurável, o próprio rei Foltest permitiu que o bruxo matasse a sua filha, mas ele deveria fazer isso rápido e sem sofrimento. Geralt passou os próximos 4 dias coletando informações com os sobreviventes dos ataques da Striga, finalizando suas preparações de batalha, até por fim chegar no castelo abandonado que a Striga usava como covil e montando um acampamento no local, onde preparou algumas poções e meditou antes da luta difícil. Durante a madrugada, o Lord Alstrit, um dos nobres mais importantes da Teméria, tenta subornar o bruxo com 1.000 moedas de ouro para que ele deixasse o local e nunca mais voltasse, mantendo a jovem Eida amaldiçoada como um monstro. Quando Geralt questionou os motivos de Alstrit para isso, o nobre revelou que uma Striga à solta faria o povo perder a fé em seu rei, e isso provavelmente faria Foltest perder o trono. Mas Geralt recusou a proposta, deixando Alstrit tão furioso que ele decidiu atacar o bruxo. Como era de se esperar, o Geralt facilmente dá um soco na cara dele, o fazendo desmaiar. Enquanto Alstrit estava desmaiado, Geralt o amarrou. Quando Alstrit acordou, começou a interrogá-lo para entender a sua verdadeira motivação com a Striga. Por fim, Alstrit revelou toda a verdade. Ele queria mais do que simplesmente derrubar o Foltest. Ele queria que o rei sofresse por ter lhe roubado a mulher que amava. Alstrit era apaixonado por Eida, a irmã e falecida esposa de Foltest, e não aceitava o relacionamento incestuoso dos irmãos, bem como a criança que eles tiveram juntos, que seria o fruto do pecado. No entanto, Alstrit diz que ele não lançou maldição nenhuma, afinal ele nem sabia como usar a magia, e que provavelmente foi a mãe de Foltest, Sansa, que deve ter amaldiçoado a neta. Enojado com a atitude de Alstrit em condenar uma criança inocente ao sofrimento pelos crimes dos seus pais, Geralt decide usá-lo como isca. Ele solta o homem, que rapidamente tenta correr desesperado em vão. Geralt corre para lutar contra a Striga. Evitando usar sua espada de prata para não matá-la, ele criou uma corrente de prata para amarrar o monstro. Mas a Striga era tão forte fisicamente que ela consegue arrebentar as correntes e se libertar. Então a luta continua no soco a soco, com Geralt tentando ganhar tempo para manter a Striga o mais longe possível do seu covil, usando seus feitiços de bruxo para projetar o ódio na Striga e também causar alguns ferimentos profundos, até que o monstro ficasse assustado e fugisse. Aproveitando dessa oportunidade, Geralt rapidamente corre para o sarcófago onde a Striga costumava dormir e entra dentro dele, fechando a tampa, lançando Irden para que a tumba não fosse aberta. Assim, ele entra em um estado de meditação.
Ao ouvir o terceiro canto do galo, Geralt sai do sarcófago ao amanhecer, encontrando a bela princesa Ada caída nua perto da tumba, agora em forma humana e aparentemente curada da maldição. Aproximando-se dela, Geralt percebe tarde demais que ela ainda estava com seus olhos amaldiçoados. Em um ataque de susto, a Striga usa os últimos restos de sua garra para cortar Geralt profundamente, deixando o bruxo gravemente ferido e à beira da morte. Ele até tenta conter o sangramento enquanto observa a Ada voltar ao normal definitivamente. Ao acordar, o bruxo estava com seu pescoço enfaixado, recebendo cuidados médicos de Valarad, que admitiu estar enganado sobre a Striga. Ela realmente foi curada e agora era uma garota normal, exceto por uma coisa: ela ficou extremamente pálida, seus cabelos ficaram brancos e ela tinha um gosto peculiar em comer carne crua. Por causa disso, a princesa Ada passa a ser conhecida como Ada a Branca na Teméria. Valarad garante para Geralt que suas espadas e a sua recompensa estão em segurança. Então o bruxo se acalma e descansa pelos próximos dias para tentar se recuperar do ferimento grave que recebeu da Striga. Uma curiosidade aqui antes de terminar o vídeo é que essa cicatriz que vocês estão vendo aí na tela agora é a cicatriz que foi deixada por esse ataque da Striga que quase matou o Geralt de verdade.